nosso podcast semanal, mas sem promessa. Bem-vindos ao nosso podcast, nosso novo podcast da Seda College Online. Aí, né? Nosso podcast que vai ser semanal, mas sem promessas. Sem promessas. Ok? Fazemos o melhor que podemos. Ok? Estamos aqui para mais um não, né? O nosso primeiro episódio ali, né? Do nosso podcast aí, que vai ser, né? Semanalmente a gente vai tentar trazer pessoas que, né? Que estão relacionadas com o inglês de alguma forma e que a vida foi modificada de alguma forma através do estudo, né? Ou do ensino, né? Do inglês. E hoje a gente trouxe aqui a nossa manauara preferida. Trouxemos a Carolzinha, que é a salva de palmas. Dá um jeito de botar efeito especial aí, tá? Oi, gente. A nossa Carolzinha, não, a nossa mestra Carolzinha. Essa mestra Carolzinha, né? Usem o título certo, né? Pronome de tratamento certo. E aí, Carolzinha? Como é que tá as coisas? E aí, Rafa, obrigada pelo convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E fiquei muito feliz também de poder falar sobre como o inglês mudou a minha vida, porque eu sou apaixonada pela língua, eu adoro o inglês, então contribuiu muito para que eu chegasse até aqui, com certeza. Pois é, a gente tá falando, como diz lá em Belo Horizonte, não tá falando com qualquer coisa não, né? Porque, gente, se vocês forem pensar, né, lá para você entender desde o beginner até chegar num título de mestre, né? É uma jornada bem longa, né? Não dá para fazer essa jornada em 1 ano, né? 2 anos, você saindo do zero ali do inglês, né? Por isso que a constância é sempre necessária, né? Então, Carolzinha, conta um pouquinho pra gente como que foi, né? Rapidamente, a gente pode quebrar isso daí em blocos, né? Pra você falar um pouquinho como que foi essa jornada, porque, né? Você não chegou de um dia pro outro no mestrado, né? Foi uma jornada longa, né? Essa jornada depende de constância, depende de esforço, depende de um monte de coisa, né? Então, conta um pouquinho qual que foi primeiro, né? Qual que foi sua primeira... contato com o inglês. Como é que foi isso? Olha, gente, meu primeiro contato com o inglês foi em 1998. Aqui, né, falando minha idade. Os anais de 1998. E eu escutava muito Spice Girls. Nossa, antes da Britney Spears, Spice Girls. E eu amava Spice Girls, só que eu queria saber o que elas estavam cantando. Então, em 1998, não é todo mundo que tinha internet. E não tinha, assim, toda a casa. E era de escada. Exato. Então, o que eu fazia? Eu pegava os encartes dos CDs e traduzia palavra por palavra de cada música com a ajuda de um dicionário. Não dava muito certo, mas me deu muito vocabulário. Era o que tinha, né? Era o que tinha em 1998. Fazendo o que podemos, né? Sim. E aí, né, eu comecei a gostar do inglês e eu comecei a assistir séries, filmes, ler livros, revistas, reportagens, tudo em inglês. Música só internacional. Até hoje eu amo. Então, eu comecei a ter muito contato com a língua diariamente, que eu sempre falo, se você quer aprender inglês, você tem que ter contato diariamente. É a constância, né, que a gente Exato. fala, né? Cada dia uma palavrinha nova, cada dia você aprende uma expressão, uma gíria nova. Então, sempre em contato com o inglês, até que eu mesma me dei conta que eu conseguia manter conversas em inglês com o inglês que eu estava aprendendo nas revistas, nas músicas. Que é aquele susto, né? Que é o primeiro susto. Você fala, opa, entendi. Nossa, eu entendi tudo. E eu sei responder. Então, e vinha naturalmente, porque como era uma coisa que eu tinha contato todos os dias, vinha naturalmente pra mim. E era um prazer falar inglês. Quando eu encontrava algum gringo lá em Manaus, eu queria colocar todo o meu inglês intermediate em prática. E depois, né, que eu comecei a realmente estudar sozinha, assim, eu decidi, né, que eu poderia ser agente de turismo, né, para explicar, né, como lá em Manaus a gente recebe muitos turistas, né, para visitar a Amazônia, para explicar para eles em inglês, que era uma profissão assim que ganhava
bem, né? Porque não era bem. todo mundo que falava inglês. Aham. Aí eu comecei a fazer isso e na Copa de 2014, né, que foi no Brasil, eu tava fazendo isso ainda. E aí, depois da Copa, eu decidi que eu tinha que ir para outro lugar. Eu tinha que sair de Manaus, eu tinha que explorar mais, que eu podia mais, que meu inglês poderia me abrir portas além do que eu estava vivendo. E aí eu fui, né, para São Paulo. E lá eu consegui trabalho como secretária bilíngue do ministro da Fazenda. É mesmo? Sim, eu trabalhei no Ministério da Fazenda, lá em São Paulo. Tudo por causa do meu inglês, Aham. né? E aí eu passei 1 ano, 2 anos lá. Depois eu fui ser secretária bilíngue também do presidente da Grant Thornton. É uma multinacional. E, assim, se não fosse pelo meu inglês, eu acho que não teria muita coisa, não teria muito espaço pra mim, né? Eu acho que o meu inglês, ele me levou a esses patamares, que eram empregos muito bons mesmo. E aí, passei, acho que uns 3 anos em São Paulo, né? E aí eu decidi que não era o meu lugar de novo lá. Aí, só um negócio. Obviamente, né, como você trabalhou com inglês, você teve muito contato, que é o que a gente fala, você estava obrigatoriamente se expondo, né, Sim. ao inglês. E isso, como que foi isso, assim, por exemplo, do inglês que você tinha quando você saiu de Manaus até quando você resolveu, né, que é o ponto da história que a gente parou ali, resolveu fazer. Como que foi essa evolução devido ao contato que você teve com a língua diariamente, por exemplo, como secretária bilíngue do ministro da Fazenda? Assim, no início eu ficava com muita insegurança, porque falar inglês ao vivo é uma coisa. Falar inglês pelo telefone é totalmente diferente. E tendo contato com vários sotaques. Porque ele recebia ligação da Austrália, recebia ligação daqui da Irlanda, recebia ligação de UK, recebia ligação dos Estados Unidos. E pro brasileiro, o sotaque mais fácil do mundo é o americano, porque é o que a gente consome diariamente, né? Sotaque do Friends, né? Exato, foi com Friends que eu aprendi inglês. Né? Primeira vez que eu falei com uma pessoa de Nova York, gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, parece português. Essa é a sensação mesmo, quando a gente Sim. ouve um americano falando, né? Meu Deus do céu, é a coisa mais gostosa do mundo. Você sente até um calor no coração. Você se sente tão confiante. Nossa, aqui não é minha segunda língua, eu sou nativo. E aí, foi muito desafiador. Falar inglês pelo telefone é muito diferente, né? Pra quem nunca tinha tido experiência, nunca tinha falado inglês pelo telefone. E aí, foi muito desafiador também, mas foi maravilhoso. Assim, hoje eu não tenho medo de falar pelo telefone. E também, se você não entendeu, uma coisa que eu aprendi no trabalho, se você não entendeu o que a pessoa falou, não fala yes, não concorda. Pergunta. Entendeu? Pergunta. Você pode falar sorry, sabe? É você a pode pior falar de coisa novo, que tem, por favor? É a pior coisa que você pode fazer no Exato. trabalho quando você tá falando, né, Exato. em inglês. A pior coisa que tem, o Kevin já tá me dando, me xingando, que eu tô falando longe do microfone. E aí a pior coisa que você pode fazer é falar isso. Yes. É falar sim, Né? sim. That's okay, that's fine. Foi a primeira coisa que o meu primeiro empregador aqui em Dublin falou. Eu trabalhava numa floricultura no centro da cidade chamada Mad Flowers, né? Aí a primeira coisa que ele falou assim, não balança a cabeça e fala se você não entendeu. Que eu não vou te explicar de novo. A não ser que você não tenha entendido agora. Eu falei, "Ih." Aí ele falou, tá tudo... Entendeu? Entendeu? Eu, não. Explica de novo, por favor. Mas gente, se você não entendeu, você fala pra pessoa, desculpa, eu não entendi. E a pessoa vai falar de outra forma, sabe? Nunca ninguém se recusou, nunca ninguém falou assim, não importa se você não entendeu, sabe? Porque a pessoa, ela também quer passar a mensagem. E as pessoas entendem que não é a nossa primeira língua. Sim. E que é muito diferente falar com vários sotaques, tá? É muito diferente. Isso muda totalmente a língua. Tipo, aqui na Irlanda, onde a gente tá, as pessoas falam muito... Elas não falam my, no sentido de meu. Elas falam me. Me keys, me books, me table.
E eu acho lindo. Eu adoro, eu adoro. Eu só não faço por medo, assim... Ai, não, acho que não combina. Acho que vai parecer caricato. Sabe? Mas eu acho lindo, porque é o jeito daqui de falar. Então, mas eu aprendi isso aqui, né? Sim. Antes de vir pra cá, eu não tinha contato com o inglês britânico. Então, eu aprendi aqui. Tanto que nas músicas do Sam Smith, se você perceber, dela também. Eles falam me things. Eles não falam my things. Sabe? E aí... isso é bem local, né? É bem local. Sim. Aí são as diferenças que você tem que aprender com o tempo para poder... boys. Exato, para poder falar com todos os sotaques e com as especificações de cada local, né? E então, depois que eu passei esse tempo falando no telefone, eu acho que eu perdi o medo de falar no telefone. E também, se você não entendeu, pergunta, mais fácil. Facilita a sua vida. Exato. Né? E aí, depois que eu decidi que eu não queria mais ficar em São Paulo, eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio. E aí, onde eu vim parar? Aqui na Irlanda. E aí, quando eu cheguei aqui, foi mais um desafio a ser enfrentado, o sotaque irlandês. Porque o meu inglês hoje, atualmente, eu diria que é 80% americano. Mas quando eu cheguei aqui, era 100%, 120% americano. Então, e a gente sofre bullying, viu, gente? Pelos irlandeses, se você falar inglês americano aqui. Você tá falando inglês americano? Tá na Irlanda. Sim, se você falar calçada, por exemplo, que eu falava sidewalk, todo mundo já olhava. Nossa, o que é isso? Tá pensando que tá onde? E aí você vai aprendendo a falar com as palavras daqui também, né? Sim. E aí, quando eu vim pra cá, essa foi a minha primeira dificuldade, o sotaque irlandês. Mas eu sempre pedia pra falar um pouco mais pausadamente, até você se acostumar totalmente com o sotaque. Hoje em dia, acho que só assim, countryside, que é o sotaque do interior, que pega mais. Mas nem eles mesmos se entendem. For real. É verdade, gente. De verdade. Né? Tem uma história engraçada. Tem meu primeiro professor aqui, que eu fazia preparatório para o IELTS, Cormac, né? Ele virava e falou assim que o pai dele era policial. Como é que era? O pai dele é policial. E quando ele tinha que receber chamada, por exemplo, da polícia de Galway, ele não entendia. Nossa. Ele ficava só assim, Aí falava, manda uma viatura lá, porque alguma coisa aconteceu, não sei o quê. Mas se ele ligou é porque ele tá precisando. Se ligou é porque ele tá precisando. Os caras quase não ligam, você ligou porque tá precisando. Então, manda uma viatura pra lá, just in case, né? Aí, né, eu vim pra cá, pra Irlanda, comecei a estudar inglês, e assim, quando acabou... Eu vim para estudar e eu já sabia que eu queria ficar. Então, quando acabou meu primeiro ano de curso, são 2 anos, né? Quando acabou meu primeiro ano de curso, eu já comecei a pensar em opções de como ficar aqui na Irlanda. Aí eu já comecei a correr atrás de faculdade. O que eu vou fazer? Faculdade, high diploma, um mestrado. O que é para mim? E como eu já tinha uma graduação em jornalismo no Brasil, eu pensei assim, bom, agora eu acho que cabe um mestrado. E eu já trabalhava como social media, né? Com mídias sociais. Falou social media. Social media. Social media. E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que agora vou fazer um mestrado em marketing digital. Mas de pensar até fazer, veio muito caminho aí, hein? Comecei a procurar, né, em qual universidade eu faria o meu mestrado. Fui fazer a prova totalmente desacreditada de mim. Que é outro erro. Exato. Né, que a gente comete. Confiem em vocês. Confiem em vocês. Falou que não confia. Até hoje, quando alguém fala assim, não, mas você sabe falar inglês, gente, não põe tanta esperança assim. Apesar de que hoje eu sei falar inglês, mas toda vez, assim, eu ainda fico assim com um pezinho atrás. Não, será que eu vou saber administrar essa situação em inglês? Gente, consegue. Gente, Sim. pior coisa que você pode falar com o nativo
Sorry for my English. Sorry. É verdade. Pior coisa que você pode falar. Sim. Quando as pessoas, o que eles não entendem é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, né? É raro você ter algum nativo aqui, né, irlandês, que fale 2 línguas. É raro você ter. Então, toda vez que eu falo isso com, né, por exemplo, tem uns amigos irlandeses meus que eu vou apresentar um amigo meu que não tem um inglês tão, né, veio pra cá agora, alguma coisa está começando. Eles falam, gente, fala isso não, porque vocês falam 2 línguas, a gente fala uma, né? Então, nunca se desculpe por uma coisa que você está fazendo bem, tá? Não precisa ser perfeito, né? Nem o inglês nativo é perfeito. Então, por que você quer virar... Exato, eles né? não falam perfeito. E a gente pensa assim, eu não vou falar porque senão ele vai perceber que eu tô falando errado. Mas eles não falam nada perfeito, gente. Não. Porque até a gente, no nosso dia a dia, a gente não fala português. Sim. A gente não fala onde tu estás. É. Ninguém fala isso. Porque a gente não tá Ainda no mais o século português. XV, né? Ainda mais o português. Outro dia eu vi uma coisa tão interessante. Ó, o cara falou onde uma você tá? coisa. Onde você tá? Não, mas era exatamente. O português, tá? O português é a única língua onde a gente cortou 2 sujeitos, 2 subjects, né? Que é o que a gente cortou. Tu e vós, a gente não fala. E a gente usa você, que é pronome de tratamento, que é vossa mercê, que é a abreviação de vossa mercê. Português aí, ó, como é que a gente é mais preguiçoso que os native speakers aqui de inglês. A gente cortou 2 pra falar só você e vocês, ok? Horrível, horrível. Fala em tu e Eu lembrei vós. até de uma história agora que é muito engraçada. Na verdade, são 2. Quando eu estudava inglês, né, aqui na Seda, eu sempre adorei escrever, por isso que eu fiz jornalismo. Então, quando o professor falava que era redação, nossa, ficava maravilhada, quero escrever. E eu escrevia muito bem e rápido, porque eu amo. Só que eu inventava palavras. E eu lembro que uma vez ele me chamou assim, vem aqui, que palavra é essa aqui? Aí eu falei assim, significa público. Ele, não significa público. A gente já tem uma palavra para significar público. Essa palavra que você inventou. Aí eu falei assim, professor, eu acho que isso é um pouco de preconceito. Porque Shakespeare, ele inventou mais de 600 palavras em inglês. Por que eu não posso inventar uma? E a língua é viva. Se essa sala aqui começar a falar e mais outras pessoas começarem a falar, essa palavra vai ter que ser incorporada ao dicionário. Aí ele ficava assim, não, pelo amor de Deus. E outra vez que a gente tava brincando, e aí era pra adivinhar o nome dos animais. E era um castor. Aí eu falei assim, castor. Não, só que é beaver. Aí eu falei assim, castor. Aí o professor assim, não é castor. E eu, tava segura que era. Não era. Ai, gente, mas é tão engraçado essas coisas de você aprender, sabe? Porque é como se você fosse um bebê no inglês. Um bebê balbucia, um bebê ele tenta falar as palavras, um bebê ele decora as sentenças. E o mais importante que todo mundo fala, a criança ela absorve aquilo que ela vê. Por isso que o intercâmbio é maravilhoso. Porque você vai estar aqui, você vai estar tendo 24 horas de acesso a inglês, ao inglês. Então, você vai estar absorvendo aquilo. Sim. Não tem como você estar aqui e não absorver nada de inglês, porque aqui tudo é inglês. Ônibus é em inglês, banco é em inglês, você vai pedir uma comida em inglês, sabe? Você vai no shopping, tudo é em inglês, então você vai aprender naturalmente. Não pode cair naquela pegadinha, né? Arruma um bando de brasileiro pra morar junto, só sai com brasileiro, só vai em lugar brasileiro, aí você não... Exato. Fica no Brasil. É verdade. Que é melhor, que é mais barato. Né? Verdade. Então, assim, depende muito... Porque, gente, uma coisa que a gente tava falando, chinês, indiano e brasileiro, em qualquer cidade do mundo que você for, você vai ter uma comunidade. É verdade. Em qualquer cidade do mundo. Então, o que acontece? Se você vier pra cá procurar o conforto, né? Obviamente, gente, eu não tô falando que não é pra gente ter amigo brasileiro, não é pra conhecer as pessoas brasileiros. Óbvio que não, né? Porque na hora que o bicho pega, a gente quer o nosso povo, né? A gente quer só o nosso povo tem aquela, né? Aquela abraço que a gente quer, né?
Mas, ao mesmo tempo, se você transformar a sua vida de intercâmbio numa bolha, né, do seu próprio país, você não vai aprender, Não vale a né? pena. Então, por exemplo, eu já vi muita gente fazer isso daqui. O cara vai pra escola, no intervalo ele procura um grupo de brasileiro pra só falar português. Sai de lá, mora só com brasileiro, trabalha só com brasileiro, só vai em festa brasileira, só... Aí... Só vai em restaurante Só brasileiro. vai em restaurante brasileiro. Aí tá morando no Brasil e não sabe. É verdade? Você entendeu? Então, cuidado com isso também, quem for fazer Não intercâmbio. pague caro pra morar no Brasil. Exatamente. Não pague caro. Não... Além de fazer isso tudo, junta dinheiro pra passar as férias no Brasil. Aí gente, complica. Melhor a ficar vida. mesmo. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu amo a Irlanda, assim, de uma forma... Pra mim, tudo que tem aqui é perfeito. Mas é porque eu me identifico com o país. Eu gosto da cultura, eu gosto de sentir frio, eu gosto de dia nublado. Então, pra mim, tô em casa. E aí, vamos voltar ao assunto do mestrado. Aí, passei de primeira na prova do mestrado. Que eu fiquei surpresa, né? Nossa, meu Deus, eu passei de primeira na prova do mestrado. Depois, né, que eu passei. Surpresa por quê? Aí me matriculei no mestrado e fui super insegura a começar as aulas. Porque eu pensei assim, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada do que o professor tá falando. Gente, eu fui a segunda melhor aluna da minha classe. E foi um mestrado no meio da pandemia, hein? Nossa, foi assim... uma experiência que eu nunca vou esquecer, né? Porque é a mistura da pressão do mestrado, de estar fazendo um mestrado em inglês, e mais a pressão de não saber o que ia acontecer, né? Que era um momento de incertezas no mundo. Então, continuar com o meu mestrado, eu pensei muito em trancar quando começou a pandemia. Todo mundo, né? Acho que ficou meio apreensiva. E agora? Volto pro Brasil, fico, o que eu faço? Né? Só que a Irlanda não deu esse poder de decisão, né? Porque eles trancaram o país com a gente pra dentro. Tava trancado Graças a mesmo, Deus. Né? Trancaram o país com a gente pra dentro. E graças a Deus eu consegui terminar meu mestrado. Minha graduação foi, acho que há 2 semanas. Foi o momento mais emocionante de toda a minha vida, porque o mestrado é uma coisa que eu fiz sozinha, por mim, e eu não acreditava em mim mesma, e quando eu terminei, eu fiquei assim, meu Deus, não foi esse bicho de 7 cabeças. Cara, acho que não foi nem um bicho de 2. Sério. Nunca é, né? A gente que bota essa... A gente muito constrói, mais dificuldade do que as coisas realmente são. É. Foi, assim, maravilhoso. Eu amei fazer. Eu amei o dia da minha graduação. Eu me senti muito segura agora, tanto com a língua quanto com a minha profissão. E é isso. Eu acho que eu sempre falo, né? Gente, mas como que as Spice Girls transformaram a minha vida? Beijo aí, Melanie C. Né? Eu era Baby Spice. Se você estiver vendo esse podcast algum dia aprender português, né? Se estiver vendo beijo esse podcast, pra Emma, beijo pra vocês. Né? Patrocinem a gente se quiser. E se a gente soubesse naquela Paga época, nós. né? Todo mundo queria ser a Victoria Beckham. Se a gente soubesse naquela época, né? Mas ninguém sabia. E aí, eu fico muito... grata à minha própria curiosidade, né? Porque eu poderia ter escutado aquelas músicas e, passou, né? Não quero saber o que tá acontecendo. E eu sempre quis saber, nossa, mas o que elas estão cantando? O que significa Spice Girls? Sabe? Por que essa música ela tem um ritmo mais lento, essa outra tem um ritmo mais agitado? O que elas estão falando? E foi graças a isso que surgiu meu interesse, né, em saber inglês, em pesquisar no dicionário e procurar séries, filmes, né? Então, nossa, pra mim foi maravilhoso. Isso é essencial pra você não cair naquela velha pegadinha, né, de cantar uma música que não tem nada a ver numa situação. Nossa, né? tem
muitos Tem muito TikToks agora sobre isso. Pois é. Tipo, da pessoa colocar uma música de separação no casamento. Isso Gente, acontece. pesquisa. Qual é a letra que a da gente música tava falando antes. outro dia? Why don't we break up? There's nothing Gente, left to é um say. casamento, né? Na música A da música noiva de subindo entrada no da altar. noiva, entrando no altar. Gente, Aí, que ó, Why isso? don't we break up? Olha que maravilha, né? Que mais nada pra falar. Gente, Olha, por evitem favor. as situações para vocês mesmos, né? Exato. Né? Por favor, antes de qualquer coisa, antes de colocar uma música romântica lá com a pessoa que você gosta, por exemplo, Breakaway, não é Breakaway não, é alguma da Kelly Clarkson, que só fala, acho que é Sidewalk, que é uma música que ela fez pro pai dela, mas muita gente coloca pra ter, Because of You, Ah, é Que é- Because of You. que ela fez pro pai dela, tipo, falando que ele nunca deu atenção pra ela. E vejo muitas pessoas fazendo vídeos românticos com essa música. Gente, por favor, a letra não tem nada de romance. É, gente, cuidado com isso daí, tá? Mas também já aconteceu ao contrário, né? A gente já viu muitas vezes, tipo, blogueiras de fora, blogueira gringa, se maquiando com uns funks, assim, muito pesados. Terríveis. Né? Que a gente fica assim, meu, essa música não tem nada a ver. Então, eu acho que assim, se a gente tirou, né, uma conclusão desse podcast de hoje não ouça funk. Gente, você só tem que saber do que se trata. Você tem que saber o que você tá ouvindo, né? Porque as músicas, elas têm um grande poder de influência sobre a gente. Sim, exatamente. Então, vamos ouvir umas músicas pra cima, animada. Você é o que você lê e ouve. Fica sabe? aí a dica. Ok? Vamos ouvir uma música animada, Billie Eilish. Carolzinha, pra gente fechar, dá um último recado pro pessoal aí, né? E lembrando, pessoal, eu tava até falando... lembrando de uma coisa, tá? Pra vocês verem como é que a Seda College online, ela pensa em todas as situações. A Carol falou ali, eu esqueci de falar. Temos, por exemplo, você falou da dificuldade de falar ao telefone, né? A gente tem, por exemplo, um curso que é um módulo dentro do Seda College Online que é específico. A teacher Lydia, né? Lydia O'Doyle, é sempre O'Donnell. Ela sempre colocou O'Connell, né? Porque tem uma O'Connell Street aqui. Né? Então, ó, com a teacher Lydia lá, sensacional de como falar inglês ao telefone, né? Então, lembra disso daí também, né? Quando você tiver, acesse lá www.sedacollegeonline.com para você ver lá a gente dá, né, na nossa página, na nossa primeira página lá, antes de você fazer login, tem ali, né, um resumão, né, de tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Então não esquece de dar uma visitadinha lá não. Beleza? Carolzinha, dá um resumo pra gente aí, pra gente poder fechar esse nosso primeiro podcast aí com medalha de ouro. Então, gente, eu acho que o recado que eu tenho pra falar pra vocês é... O inglês, ele realmente pode mudar a vida de vocês. Não é uma coisa que é da noite pro dia. Então, tudo que você quer construir, você tem que começar aos poucos. Hoje, vou ver um filme em inglês. Amanhã, vou ouvir só em inglês. Minha playlist vai ser só em inglês pro trabalho. Sabe? Você vai se acostumando com os sotaques, vai se acostumando com as palavras, vai se acostumando com as gírias. Você vai falando o inglês mais nativo e menos robótico, sabe? Você vai se tornando mais natural na língua inglesa. E isso é muito importante. Eu acho que é esse o meu conselho. Todo dia você pode fazer um pouquinho para contribuir para chegar na sua fluência, sabe? Eu acho que é esse o meu conselho. Isso aí. Sempre constante, devagar você vai ao longe, você vai chegar na sua fluência, você só não pode deixar o medo te dominar. Tipo, nunca vou aprender inglês. O inglês é muito difícil. Cara, inglês não é difícil. Difícil é você começar alguma coisa. Mas depois que você começa, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Não era nem de 2, né? Igual mestrado. Então, é uma língua muito gostosa de se aprender. É uma língua muito útil para você. Two box of languages, né? A língua mais, né, fácil de... Literalmente é uma das línguas mais fáceis do mundo. Sim. Né? Então, só vai te trazer benefícios. Então,
acessa o site da Santa Cláudia Online. Acessa lá. E começa agora a estudar. Agora, tá? Não deixa para amanhã. Eu tô juntando dinheiro pro meu intercâmbio. Aí eu não... Gente, começa agora. Você chegar aqui, a diferença que faz você chegar aqui no elementary e chegar no intermediário... É tá? muita diferença, gente. Você ganha tempo e, consequentemente, você economiza, né? Que você não tem que ficar fazendo ciclos e ciclos para continuar fazendo seu curso, né? Então, a ideia do estudo online é justamente isso, o estudo autônomo, né? E do estudo online, por exemplo, com a nossa plataforma é essa, é você se preparar, né? Obviamente que se você quer fazer um intercâmbio daqui a, não sei, 2 anos, né? Melhor ainda, você já vai chegar aqui, Upper, Advanced, já vai para Advanced Plus e dali, ó, é só decolar. Faculdade, mestrado. Não é não? Pós. Exato, gente. É muito importante. Eu cheguei aqui, eu já cheguei no nível intermediate. Então, arrumei emprego mais fácil. Arrumei empregos melhores. As portas se abrem, né? E a língua, ela é como eu posso falar assim, um meio de corte social. Se você fala bem, você consegue se comunicar, você tem acesso a outras pessoas, sabe? Mas se você tá aprendendo, balbuciando, você vai demorar um pouquinho mais para arrumar um trabalho. Se você tá aprendendo, assim, ainda tá no elementary, você vai querer sempre ficar com os brasileiros, sabe? Sim. Não tô dizendo que é ruim, gente, mas é que você veio pro intercâmbio, você tem que, o máximo possível, se expor à língua inglesa, sabe? Então, estuda. Você não vai se arrepender de ter estudado inglês antes de chegar ao seu intercâmbio, sabe? As portas se abrem para você, você tem acesso a muito mais coisas e fora que você vai poder se comunicar com todo mundo que tá aqui, né? Exatamente. Assina embaixo. Carolzinha. Pessoal, Carolzinha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Rafa. Fiquem ligados aí que toda semana, não estamos prometendo nada, tá? Sem promessas. Mas vamos tentar toda semana mandar aí para vocês um podcastzinho. Se vocês tiverem alguma sugestão, né, de algum tema que vocês querem que a gente fale aqui, né? A gente tem vários profissionais super qualificados aqui na Seda mesmo e fora, que a gente conhece, que a gente pode trazer para falar de alguma coisa em específico aí que vocês queiram, né? E no mais, é isso aí. Vemos você semana que vem, sem promessas. See you. Beijo, gente. Tchau, tchau.